Nessa entrevista, vamos falar sobre convivência familiar. É possível ter uma convivência familiar saudável entre pais e filhos em meio a tanta informação, tecnologia e redes sociais? Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a doutora Virgínia Suassuna. Ela que é psicóloga, psicoterapeuta, professora de psicologia da PUC Goiás, mãe de 3, avó de 3 e também tem uma cachorrinha. Confira agora essa entrevista que foi gravada antes da pandemia. Como conviver de forma saudável com os nossos filhos em meio a tanta tecnologia? É possível? É preciso, além de possível, eu acho que é preciso. O que a gente tem visto, e como eu sou terapeuta já há mais de 44 anos, eu acompanho famílias, nessas gerações. E o que eu tenho percebido é que as famílias têm perdido a noção do que é uma convivência saudável. Eu acho que a primeira coisa que eu iria sugerir é reflitam. O que é uma convivência saudável? Porque muitas pessoas estão entendendo que uma convivência saudável é cada um ficar no seu celular, no seu mundinho. Outro dia, até porque eu sou professora da PUC já há mais de 40 anos também, eu estava conversando com os meus alunos. Eu acho que a gente está criando um mundo esquizofrênico dentro de casa, que é uma convivência patológica, oposta a que você está me perguntando se é possível. Então, cada um está ficando no mundinho virtual e afastando dessa possibilidade de contato. Então, a primeira dica é: seja o celular do seu filho, seja o iPhone do seu filho. Fique com ele na frente, olho no olho. Imagine que você seja o celular do seu filho. Entendeu? Senta com ele, entre no lugar do celular, olho ao olho e pergunte no mínimo: meu filho, como é que foi seu dia? Mas não é só como é que foi o seu dia, Joyce. Outro dia uma criança chegou no consultório e falou: minha mãe agora, acho que é porque veio conversar com a senhora, fica perguntando: como é que foi seu dia? Como é que foi seu dia? Não é também só como é que foi seu dia. Meu filho, como é que você está se sentindo? Olha o que é saudável. Convivência saudável é aquela que explora os sentimentos da criança para não virarem, por exemplo, sintomas de desânimo, tristeza e depressão. Se a convivência não for saudável, a tendência é virar depressão. Então, primeira dica é: fique presente, seja o celular frente a frente. Segunda dica: pergunte para o seu filho o que ele está sentindo, o que foi legal na escola, o que não foi legal na escola, porque a gente no ambiente de trabalho e eles nas escolas, eles vivenciam N sentimentos durante o dia. E muito importante, a escuta dos sentimentos. Por quê? Porque às vezes a criança fala: mamãe, eu fiquei muito triste porque o Joãozinho não deixou eu brincar no escorregador. Isso é frescura, você ficou triste só por isso. Então, numa convivência saudável, o só não pode existir. Ou a mãe tá com pressa e fala rápido, meu filho. Isso. Então, tem que dedicar tempo e tempo com qualidade. Isso, tempo com qualidade é ser o celular, é ficar na frente. Você já imaginou que legal? O menino tá na cama, lá com o celular na mão, a mãe pular na cama, sentar na frente do filho e falar: conversa comigo? Chegou um ponto, Joyce, tão interessante, que uma mãe, querendo que o filho a escutasse, e aí nesse nível ela já perdeu a autoridade, o que ela fez? Mandou uma mensagem para o filho, no WhatsApp do filho, dentro de casa, para que de alguma maneira ela se sentisse escutada. Então é uma convivência adoecida e as crianças vão se adoecendo e acreditando que esse é um modelo normal de relacionamento. Eu atendo casais, Joyce. Sabe o que eu estou vendo? Os casais, eles só se encontram para terem relações sexuais e olhe lá, 5 a 10 minutos, 2 vezes por semana. Por quê? Porque a convivência também não está saudável. Eles deitam bumbum com bumbum e aí eles ficam olhando os celulares. Mas eles aprenderam isso com os modelos maternos. Então a gente está vendo uma educação hiper esquizofrênica. Ele tem funcionado como um elemento que fica entre eu e você. Então, se eu estou no celular, eu não estou te enxergando.
e nem você me enxerga. Então, uma convivência saudável tem que tirar do entre-relacional qualquer objeto que nos separe. E uma outra dica, eu andei muito preocupada com esse tema também, é cuidado com o que a mãe fala para o filho. Tipo, como eu estava falando agora, isso é frescura. Né? Essas palavrinhas, Joyce, eu escrevi um livro chamado Para Onde Vão as Palavras que Eu Escuto. Às vezes os pais não percebem que essas palavrinhas, elas tomam posse da criança e a criança, às vezes, eu acho tão interessante, quando ela percebe, as palavrinhas estão grudadas no corpinho dela. Então, isso não é uma convivência saudável, utilizar palavras que denigrem a criança. Quais são essas palavras? Você é chata, você é burra, sua prima é muito melhor que você é surdo. Eu já te falei isso quantas vezes? Rápido, você parece uma tartaruga, olha teu irmão já acabou a tarefa. Então, se você fala, você parece uma tartaruga, a criança vai acreditar que ela é uma tartaruga. Aí ela vai se convencer de que ela, percebe? É uma tartaruga. E ela vai tendo atitudes de tartaruga, tipo assim, não tem jeito mesmo. A minha mãe falou que eu sou uma tartaruga. Então, essas palavrinhas não formam uma convivência saudável. E é interessante porque, olha, você é chata. Então, a criança vai absorvendo essas palavrinhas. A criança não consegue fazer a digestão das palavras dos adultos. E isso gera uma convivência absolutamente adoecida. Né? E eu fico pensando, com quantas palavrinhas nas costas esta criança vai carregando na mochila para ir para a escola. Então, às vezes a mãe fala, essa criança está com déficit de atenção, essa criança está com hiperatividade, de repente ela está com o corpinho carregado de palavras. E é tão interessante que às vezes as palavrinhas, elas são ambíguas. A mesma pessoa que fala, você é legal, ao mesmo tempo fala, você é chata. Você é chata. Aí a criança fica confusa. Fica confusa, quem sou eu? Você é egoísta? No outro dia, não, você não é egoísta. Você é pontual, não, você é super atrasada. Você não é tartaruga, você está sendo um coelhinho hoje. Aí a criança fica, quem sou eu? Quem sou eu? Então, essas palavras ambíguas vão tornando também a convivência insuportável. Então, tem mães que chegam no consultório e falam, doutora Virgínia, eu vim aqui para fazer umas sessões com a senhora para resgatar a autoestima do meu filho. Dinheiro nenhum, nem a melhor terapeuta do mundo vai resgatar a autoestima da criança. Quem resgata? Se os pais não cortarem a linguinha deles. Aí eu falo, muitas vezes, Joyce, não é a criança que precisa de terapia. Quem precisa de terapia são os pais para reverem os modelos que eles estão passando. Então, eu adoro essa bonequinha também, porque quantas palavrinhas eu queria que você convidasse o seu ouvinte, né? A verificar quantas palavrinhas... Dá licença, que eu acho que ficou caiu, ó. Vamos colocar aqui. Olha, eu queria que os nossos ouvintes imaginassem quantas palavrinhas eles colocaram já nos filhinhos deles. Agora, foram palavras boas, ruins. E você sabe que às vezes a palavra boa também pesa? Porque se eu falar, Joyce, você é responsável, você é responsável, você não pode ter nenhum momento de irresponsabilidade. Por quê? Porque essa palavrinha grudou. Então, o excesso de palavrinhas boas ou ruins, né, elas também podem dificultar o relacionamento. Então, aqui, gente, está escrito chorona. Aqui já está egoísta. Aqui está qual? Vamos ver? Vamos ver. Inteligente. E essa palavrinha pesa, porque eu não posso ser burra em nenhum momento. Aí eu fico ansiosa, porque eu tenho que gerar 10, Se eu não tirar 10, eu não vou ser inteligente. Minha mãe falou que eu sou inteligente, eu preciso ser inteligente. Então, isso gera uma angústia. E como a gente já gravou outro vídeo, pode levar a sintomas depressivos. E um outro livrinho que eu também escrevi chama exatamente O Segredo da Convivência. Olha que interessante, aqui é o Piratinha, né? Piratinha. Então, para eu saber qual é o segredo da convivência, eu tinha que tirar a venda dos olhos. Às vezes está tão pertinho o segredo, Joyce, está tão pertinho da gente que a gente não vê. E no final, quando o Piratinha consegue descobrir o segredo da convivência, ele ganha um bolo.
e ganha um bolinho. Só que é muito interessante, quando a mãe chega para fazer o bolo, o que a mãe observa? O que acontece com todas as famílias numa convivência que não é saudável. Um fala mal do outro. Você conhece alguma família assim? Inclusive na mesa. Na né? mesa. Almoço, Olha aí, você jantar. come com a boca aberta, parece um pouco, o outro fala você também. Quem que peidou? Ah, eu peidei. É um horror na hora do almoço, essa Não convivência. Vira uma convivência, vira um bate-boca, lavando a roupa na hora. Lavando a roupa. Então, nesse livrinho, a mãe chega para fazer o bolo, né? Ou a farinha de trigo está falando mal do ovo, olha, o ovo está chorando, a manteiga está se achando, o fermento fala, se não sou eu nessa casa, ninguém cresce, né? Então, a vida, a família é composta de vários ingredientes. E a mãe vai descobrindo que cada elemento na família é super importante para a convivência saudável. Só que a gente precisa saber a quantidade, como é que ele está sendo usado para formar o bolo, ou seja, para formar a família. Então, sempre tem na família uma pessoa que diz assim, como o açúcar aqui disse, eu sou gostoso, se não sou eu, ninguém vai comer o bolo. Então, tem sempre aquela pessoa na família que se acha, o pai é o fermento, se não sou eu, ninguém come. Então, essa disputa de poder, né? Então, cada elemento na família tem o seu valor, tem o seu sabor. E se utilizados na medida certa, com certeza a convivência vai ser saudável. É isso que o livrinho propõe e alguns outros exercícios que são Doutora Virgínia, para a gente finalizar a nossa entrevista, em pleno século XXI, quais as dicas que você dá para uma convivência familiar mais saudável entre pais e filhos? Inclusive, eu gravei no meu canalzinho também, eu tenho Instagram, então se depois quiserem visitar, é @VirginiaSuassuna, né? Um videozinho do meio de fevereiro, mais ou menos, quando eu falei de volta às aulas, né? Como é que eu posso, de repente, otimizar a minha vida, o meu contato com meu filho nesse desespero, nesse rush, né? Como é que eu posso otimizar? Mesmo dentro do carro. Vamos evitar o iPad? Vamos evitar iPhone dentro do carro, vamos conversar dentro do carro. Você está falando, está todo mundo correndo, todo mundo sem tempo, mas o tempo que se tem, Joyce, não é aproveitado. Então, aí a pessoa vamos aproveita abolir. aquele tempo livre para ficar no celular e fala que está descansando. E a mãe também no celular, os filhos no celular, quer dizer, em vez de aproveitar aquele tempo, inclusive dando um exemplo péssimo que é o de utilizar o celular dentro do carro. Então, a dica, não tem tempo? Vamos usar o tempo que a gente tem que fazer, não aquilo ficar ligado no que falta. Falta tempo, tudo bem, falta. Mas o tempo que eu tenho, como é que eu estou sendo utilizado? Então, dentro do carro, vamos conversar, a ida para a escola, a volta da escola, os meninos ficam brigando lá atrás, eu acho que é hora de educar, olha o que vocês estão fazendo. Então, aproveitar o pouco tempo e envolver uma grande quantidade de princípios que são fundamentais dentro do relacionamento. Outra coisa que eu acho importante, né, que às vezes para uma convivência saudável é fundamental, o filho, ele tem que saber administrar o tempo dele e o espaço dele. Então, filhos que dormem com os pais na mesma cama e pai que vai para lá e mãe que vem para cá, isso também não é uma convivência saudável. Invade o espaço e vão ser adolescentes que de alguma maneira vão invadir o espaço de terceiros também. Se você gostou dessa entrevista, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E se você quer saber mais sobre depressão com a doutora Virgínia Suassuna, confira outra entrevista que já está disponível no nosso canal.